Vamos ficar de pé com alegria e vamos dar para Jesus a nossa melhor e mais linda salva de palmas. Bem forte. Diga glória a Deus. Bem-vindos à casa do Senhor, meu irmão. E hoje não é simplesmente mais um domingo. É o domingo que nós celebramos a ressurreição de Cristo. A morte foi vencida. E é por isso que nós estamos aqui. E é a ressurreição de Cristo que nos dá esperança de que um dia nós também ressuscitaremos, amém? A palavra de Deus diz que aqueles que dormiram com Cristo vão ressuscitar, e aqueles que estiverem por aqui, mas estiverem na fé, serão transformados, e todos nós nos encontraremos com Ele nos ares. Meu irmão, esse momento vai ser lindo, mas enquanto esse momento não vem, ninguém sabe nem o dia nem a hora, nós vamos preparando nosso coração, nós vamos louvando, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que esse culto aqui vai ser maravilhoso em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimente seus irmãos na fé, quem está próximo a você, com certeza, tem gente que você não viu, tem gente que está chegando, né? E glória a Deus por isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos e, se puder, levantar as suas mãos e dizer comigo: Senhor Jesus, na Tua presença nós estamos neste dia para celebrar a Tua vida, para celebrar a vitória sobre a morte, para celebrar a salvação que o Senhor nos deu através da obra que Cristo fez. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos e queremos mais da Tua presença. Aleluia. Teu nome é lindo, Jesus. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é santo. Nós exaltamos o Teu grande nome, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo meio do qual devamos ser salvos. Exaltamos o Teu nome, Jesus, porque nesse nome os demônios são expulsos, porque nesse nome, Senhor, os enfermos são curados, nesse nome nós somos salvos. A palavra do Senhor declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Comece a invocar o nome do Senhor, comece a chamar por Ele, comece nesse momento a exaltar a Ele de todo o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui para a Sua glória, eu estou aqui, Senhor, para exaltar o Senhor de todo o meu ser. Estou aqui, meu Deus, para dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é poderoso, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Teu nome é santo, Teu nome é lindo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Sua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Declare com fé. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso
Oh, quão maravilhoso é, olha que tudo Ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nós amamos o teu santo nome, Jesus, pois foi no teu nome, Jesus, que nós fomos libertos, pois foi no teu nome, Senhor, que nós fomos alcançados. Foi na morte de cruz que o Senhor pagou o preço, e foi na ressurreição que o Senhor levou o cativo, o cativeiro. Então por isso declare com fé: a morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, inigualável, e hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Aleluia! Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se você puder, então declare: a morte vencer, o véu tu, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, hoje pra sempre reinarás. Com as mãos levantadas, diga: pois teu é o reino, Senhor, tu é a glória, toda a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba está vazia, meu irmão. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está no nosso meio. O céu te adora, proclama tua glória,
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vamos dar uma linda e forte salva de palmas ao nome de Jesus. A morte tu venceste, Senhor. Bem forte que é para Ele. Pode aplaudir mais forte a Jesus. Bora. Uma palma pro de Deus. Essa você sabe. Essa eu quero ouvir sua voz cantando em nome de Jesus. Deus enviou, cante, seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare com fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, ó, sem medo, então terei o quê? Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Todos cantando, vai lá. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Assim, por Deus. Nós vamos cantar do início, hein? Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar. Declare com fé. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A igreja cantando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar o quê? Chegar, todos nós vamos chegar em que enfrentarei
Sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Bem bonito, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Mais uma vez, cante, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa daí é igual pastel, né? Você vai na feira, tem que ter. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Escuta, vamos pegar testemunho hoje? Vamos pegar testemunho hoje, então. Ministro, eu tenho testemunho para contar. Eu quero contar uma bênção, algo que Deus fez na minha vida. Levanta a sua mão. Os nossos irmãos vão levar um microfone até você para você testemunhar, tá bom? Isso, pode sentar um pouquinho os demais. A gente vai ouvir uns 2 testemunhos aí. E aí a gente já segue em frente. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem tem bênção para contar, levante sua mão. Já aproveita, fica de pé também. Que às vezes só de levantar a mão eles não vê, né? Então já fica de pé, já dá um pulo. Para a glória de Deus. Tem alguém vindo pela primeira vez? Está pela primeira vez na nossa igreja? Tem alguém? Então todo mundo já é de casa. Então já sabe como funciona, né? Não tenha vergonha, não seja tímido não. Conte aquilo que Deus fez. Amém? Quando a gente conta a bênção, a gente decreta, registra o nosso milagre no mundo espiritual. O missionário sempre diz. Quem tem a bênção, um livramento, algo que Deus fez a contar, a porta que Deus abriu, uma cura, né? Conte para a glória de Deus. Tem alguém? Eu vi que o pessoal já veio preparado aí para o café da manhã hoje, hein? O pessoal já fez o jejum anterior, já está todo mundo preparado. Ô, glória. Não temos ninguém a contar testemunho nessa manhã? Vamos falar assim, fala hoje não tenho ministro. Fala hoje eu não tenho ministro. Mas no próximo domingo eu terei. Amém? Então, glória a Deus, então vamos ficar de pé de novo. Foi rapidinho dessa vez. A gente sempre pede com carinho, meu irmão, por favor, verifica o seu celular, tá? Agora é a hora de você colocar o seu celular no silencioso, deixar ele bem quietinho aí, descansando, que agora é o momento de ouvir a palavra de Deus. E olha, quem estava aqui na sexta-feira? Forte, né? Que palavra, meu irmão. Todos nós temos a mesma oportunidade diante de Deus. Uns aproveitam, outros zombam, outros olham com o olhar da carne, outros não ligam. Então, nós que temos que decidir que postura nós vamos ter no mundo espiritual. Se nós vamos aproveitar e agarrar a chance ou se nós vamos desprezá-la. E isso vai também traçar o nosso rumo na eternidade. Eu tenho certeza, meu irmão, que a palavra de hoje vai ser muito forte também. Então, que você esteja com o seu coração aberto e preparado para ouvir no nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Oh, amado Deus. Que o nosso coração, meu Deus, esteja preparado para ouvir a sua palavra, Jesus. Tantos milagres, meu Deus, nós vimos na sexta-feira, Jesus. Tantas pessoas se rendendo no teu altar.
Tantas pessoas, Pai, que vieram aqui na frente, Pai, se derramando lágrimas diante do Senhor. Tantas pessoas, meu Pai, ali, ó Pai, fazendo, meu Deus, renovando a sua aliança, voltando para o caminho, voltando para a presença do Senhor. Pai, eu tenho certeza que hoje muito mais. Hoje muito mais, Jesus. Oh Pai, eu tenho certeza, a Tua presença já está no nosso meio. A Tua unção, meu Deus, ela já flui aqui nesse lugar, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, toda frieza vai caindo por terra, meu Pai. Oh meu Deus, aquele que estava distante, Pai, vai se encontrar novamente nos Teus caminhos, Pai. Oh meu Deus, aquela pessoa, meu Pai, que já estava, meu Deus, desistindo, Pai, ela vai voltar, Senhor, para o propósito. Ela vai voltar para o eixo, Jesus, para onde não deveria ter saído. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estendemos, meu Pai, a Ti, Senhor, o nosso clamor. Nós levantamos, Senhor, a Ti, meu Pai, as nossas vozes aqui nesse lugar, Pai. Faz a Tua obra, faz a Tua vontade, Jesus, no nosso meio. Aleluia. Foi alto o preço que Ele pagou por mim. Foi um alto preço que Ele pagou. Ao meditar, me emociono. Aleluia. Ele olhou pra mim, um pobre pecador. E hoje Ele olha pra você também. E simplesmente me amou. Quem sou eu? Quem era eu, Senhor? Sou filho do Teu amor. Quero viver só pra Te agradar. Tua vontade vou cumprir, Senhor. Faça essa declaração ao Senhor nessa manhã. Agora tenho em mim a esperança e preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono pra Tua adoração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse louvor é uma oração, meu irmão. É para você derramar a sua vida diante do Senhor. Quem sou eu? Quem era eu? Oh Senhor, quem éramos nós na Tua presença? Sou filho do Teu amor. Quero viver só pra Te agradar. Tua vontade vou cumprir, Senhor. Agora tenho em mim a esperança e preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono pra Tua adoração. Agora tenho em mim a esperança e preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono pra Tua adoração. E o trono da adoração do Senhor é o nosso coração. Que no nosso coração, Senhor, seja levantado o trono da Tua adoração.
Pai, que essa aliança não seja quebrada, porque, Senhor, a Tua palavra diz que o que se une a Ti torna-se um só espírito contigo. Tem a força do Senhor, tem o poder do Senhor na vida, tem a vida do Senhor em si mesmo. Por isso, Pai, não será destruído, por isso, Senhor, não será envergonhado. Pai, que todo outro trono que exista, Pai, seja derrubado, Pai. Como Elias, Senhor, como Elias, ele quebrou os altares dos inimigos, Senhor. Ele tirou os deuses estranhos da frente, reparou o altar do Senhor, e por isso o Senhor mandou o fogo. Repare o altar do Senhor, tire os deuses estranhos, tire os tronos estranhos, tire o fogo estranho da sua vida, meu irmão, e estabeleça o trono do Senhor. Rabalabalaba serere canta la mana mana mana. Rebalabalaba shurianda la mana 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 mana. Cadê os adoradores de Deus? Cadê os adoradores de Deus? Cadê aqueles que adoram em espírito e em verdade? Cadê aquela igreja avivada? Cadê aquela igreja fervorosa? Recalaba serere canta la ba serere balaba serere canta la balaba. Erebere balaba serere canta lebere balaba serere balaba. Oh, você foi chamado, meu irmão. Você foi salvo. Oh, a vida de Cristo está em você. A vida de Cristo está em você. Levante as suas mãos e você vai declarar: eu tenho em mim a esperança, Senhor. Aleluia. Agora tenho em mim a esperança e preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono da tua adoração. Agora tenho em mim a esperança e preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono, tua adoração. Em minha esperança E preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança. Você fez essa aliança com Ele. E não posso descansar. Você não pode olhar para trás, meu irmão. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono para tua adoração. Com a consolação que nós fomos consolados, diz a palavra de Deus, que nós também consolaremos a muitos, meu irmão. Jesus não tirou você das trevas para simplesmente você ser só mais um na igreja. Ele te chamou para uma vocação, Ele te chamou para um lugar, Ele te chamou para ser uma bênção. Como Ele disse para Abraão, Ele fala para nós: se tu uma bênção, seja uma bênção, meu irmão. Anuncie a esperança que você recebeu. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela chamada. Obrigado, Jesus, pela salvação. Maravilhoso, 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 Senhor. Diga agora: tenho minha esperança. Agora tenho em mim a esperança. Preciso anunciar. E preciso anunciar. Fiz com Jesus uma aliança e não posso descansar. Ele saciou a minha sede e sarou meu coração. Por isso em mim existe um trono para tua adoração. Nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em uma só voz, um só coração. Hoje, meu Pai, é a Páscoa, é a passagem. E nós, meu Pai, estamos, Espírito Santo, saindo da morte para a vida.
é o que representa para nós. O Senhor se doou como um sacerdote, oferta, meu Deus, limpa, pura, o teu sangue, Espírito Santo, meu Deus, nos inocentou de todos os pecados, de todas as falhas, e por isso nós te recebemos e te glorificamos. O Senhor tem nas suas mãos a chave da morte e também do inferno. Nós não precisamos ter medo, meu Pai, nem da morte e nem do inferno, porque passamos da morte para a vida. Nós temos, meu Pai, a salvação, nós temos a vida eterna. Oh Jesus, e nós te glorificamos por isso, e vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, bem forte para Jesus. Declare para Ele: seja bem-vindo, Jesus. Isso, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, aqui na Igreja da Graça em Guarulhos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aquele que nos doou a vida, que nos deu o direito da vida eterna. Ah, nós te adoramos, nós te bendizemos, e com palmas e júbilos nós te exaltamos, Espírito Santo. Nós te damos glória, aleluia. Tua igreja te glorifica, Jesus. A tua igreja, meu Pai, te recebe de todo o coração, com palmas, com júbilos, com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Diga obrigado, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Cumprimento. Aí a pessoa fala: ih, pastor, já acordei olhando já hoje. Né? Já acordei já olhando já para a pessoa já. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito importante para nós, né? Hoje é a Páscoa, né? E o pessoal fez da Páscoa doce, né? Mas a nossa Páscoa é mais do que isso, né? E é gostoso, viu, gente? Quem ganhou um ovinho de Páscoa aí, doce? Eu ganhei, né? Eu ganhei, mas antes de ver, teve uma criança que já foi em cima. Ele foi mais rápido do que eu. Mas é gostoso, né? A gente ter esse momento também, né? É uma maneira de demonstrar carinho para o outro, né? Mas a nossa Páscoa é muito mais do que isso. É muito importante a gente entender o que é a Páscoa. Porque às vezes a gente fala muito sobre a Páscoa, o domingo de Páscoa, mas a gente precisa entender, né, a importância dela. Eu quero que você já deixe a sua Bíblia aberta lá em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Eu até quero que você abra e você veja o título, para você entender. Vou até abrir a minha também aqui, para a gente entender qual que é o título de Êxodo 12. Que fala sobre a primeira Páscoa, que eu preciso falar sobre isso para você, para que você possa ter compreensão dela, né? Qual que é o título que está aí na sua Bíblia? Quem está com a Bíblia vai poder ver o título, né? Na minha, está assim, ó, a instituição da primeira Páscoa. Também está assim a sua? Sim ou não? Tudo bem, Alex? Alex, né? É Alex ou Alexandro? Alexandre, é porque eu vi o nome, aí eu procurei esse dia, eu não achei, rapaz. Eu falei: e agora? Não sei se o nome dele é Alex ou Alexandre. Eu não lembrei o nome. Tá tudo bem, família? Bem, e a primeira Páscoa, a Páscoa representa a passagem, né? Foi a passagem do povo de Deus que foi obediente à palavra, e então Jesus levou para a salvação eterna. Então a Páscoa, ela representa a passagem, amém? Então foi a passagem do povo do Egito, da escravidão, e o que significa para nós hoje espiritualmente? Nós passamos da morte para a vida. Então essa é a nossa Páscoa. A Páscoa representa que nós estávamos mortos, sem direito da salvação. Jesus morreu por nós, e então Ele tomou a chave, vou explicar isso também, da morte e da vida. Ele tem essa chave. O diabo não domina mais. E aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Então essa é a nossa... Olha, vamos lá para Êxodo, capítulo 12, versículo 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos falar da importância do dia de hoje, da ressurreição.
Deixa eu explicar para você. Antigamente, era só o sacerdote que poderia fazer isso. Então, era o sacerdote, ele pegava um cordeiro de 1 ano, e oferecia esse cordeiro. Então, o sacerdote, ele matava o cordeiro, pegava o sangue, aí colocava nos umbrais da porta, que representava o sangue de Cristo, para que o espírito da morte não entrasse. Por isso que tinha que fazer isso de ano em ano. O pessoal está aí, está conversando aí atrás aí do louvor. Então, deixa eu voltar aqui. E aí o sacerdote, ele matava o cordeiro, pegava o sangue, que era para a remissão dos pecados, ungia os umbrais da porta para que o espírito da morte não entrasse, mas o cordeiro que foi tirado o sangue, ele tinha que ser assado, não podia ser cozinhado, não podia ser cru, tinha que ser assado. E tinha que comer o cordeiro por inteiro. Nisso nós temos uma revelação. Que às vezes a pessoa não quer Jesus por inteiro. Ela só quer uma parte de Jesus. Esse que é o problema, que às vezes a pessoa ela não vai conseguir ter Jesus por inteiro, só querendo receber a parte boa. Dias atrás aí eu fui comer uma feijoada. Claro que não tem nada a ver, né? Mas é feijoada. Quem gosta da feijoada inteira? Pé. O que mais aí? Orelha. A língua. Olha, a primeira vez que eu... Olha, presta atenção. Irmão, pensa num pavor de uma criança, né? Eu era adolescente, novinho. Aí eu fui comer uma feijoada. Aí o rapaz falou, você quer aqui a feijoada é tudo, vem tudo. Eu falei, não, pode ir. Nunca tinha visto. E eu estou comendo, rapaz, aí eu vejo uma língua. Quando eu olhei para aquela língua, a primeira reação que eu fiz foi ver se era minha. Não, diante de Deus. Eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, minha língua. Eu falei, a minha está aqui. Pronto, eu fiquei chocado. Eu parei de comer na hora. Porque eu nunca imaginei, minha mãe nunca fez feijoada assim. Né? Porque parece que a língua parece que é de verdade mesmo, de um homem, né? Do ser humano, né? Quando eu vi aquela língua, eu falei, nossa. Hoje eu como. Mas quem não come? Quem não come? Língua, pé, o que mais vem? Rabo, orelha. Ah, não come não? Ah, calma. E a tripa? Não precisa colocar na feijoada, mas quem já comeu tripa? Tem gente que já está assim, já engoiando já. Calma. Quem já viu a cabeça do porco? Quem tem nojo? Ah, tem nojo. Calma. Vamos ajeitar aqui. A Bíblia fala que aquele cordeiro que era tirado o sangue, né, para a remissão do pecado, isso tinha que fazer de ano em ano. O sacerdote que tinha que fazer e tirar o sangue. Ok. Jesus foi o dois, representou os dois. Jesus era o sacerdote e também Jesus também era o cordeiro. Ele foi os dois. Então ele fez o trabalho de dois, do sacerdote e também do cordeiro. Mas a Bíblia até fala, né? Como que pode sangue de touros e bodes conseguir apagar, tirar o pecado do homem? Porque era feito com sangue de animal. Foi o sangue de Jesus que tira todo o pecado. Do Cordeiro Imaculado. Amém? Então o sangue de Jesus é o sangue do homem, o sangue da vida. Então ele se doou ali. Antigamente o sacerdote, ele oferecia, Jesus se ofereceu. Foi tudo ao contrário. Então a gente precisa aprender isso. Mas o que eu quero trazer para você é o versículo 9, que é uma coisa que talvez a gente não está fazendo. Eu fiz um resumo, não sei se você percebeu. Então, ele pegava o cordeiro, matava o cordeiro, tirava o sangue para pecados, para ungir uns umbrais da porta, mas o cordeiro deveria ser consumido. Como? Verso 9. Não comereis
dele nada cru, nem cozido aonde? Em água, senão assado ao fogo. E o que tinha que comer do cordeiro? Calma. Calma. Tinha que comer o que do cordeiro? A cabeça. Você já começou a falar que a cabeça você não come. Não foi? Então tinha que comer a cabeça, com seus pés, e o que mais? A fressura. A fressura, tem versões que eu até vi aqui meu irmão falando, que são as vísceras. Que é a tripa, fígado, coração. Estão gostando? Não estão gostando. Eu percebi. Mas isso é o nosso problema, porque o cordeiro representa Jesus. E Jesus oferece para nós as bênçãos, não é isso? A salvação, a cura, tudo isso todo mundo quer. Então nós queremos, né, a parte boa do cordeiro, né? A parte, né, que a gente gosta, que é prazerosa. Mas tem uma parte do cordeiro que você mesmo, só em falar, você já fez uma cara assim, meio assim, mas tinha que ser consumida, não tinha? Precisava comer também. Precisava a pessoa participar do cordeiro por inteiro, porque tem aquela palavra que Jesus fala, eu vou te prosperar, amém. Você tem que perdoar, aí eu tenho que pensar. Aí a pessoa não aceita. Aí existem as condições dela, né? Aí existe a maneira dela, né? Ela tem, né? Aí ela tem as suas indagações, ela tem, né? Tudo. Não, mas não é bem assim. Você não sabe o que aconteceu, irmão. Se você quer Jesus por inteiro, porque tem gente que só quer participar das bênçãos, mas não quer participar da obediência e da salvação. E tinha que participar no mesmo dia, não podia nem deixar para o dia seguinte. Repito, tinha que comer tudo, tinha que comer a parte gostosa do cordeiro, mas tinha que comer a cabeça, as pernas e as vísceras. E às vezes tem parte, né, da Bíblia, tem parte que Deus pede para você, às vezes a pessoa não aceita, ela não concorda. Ela quer viver para Jesus, mas com algumas restrições. Jesus, eu vou te seguir, vou seguir o Senhor, mas isso aqui eu aceito, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não gosto. Não tem isso. Ou você tem, ou você recebe Jesus por inteiro, ou ele não vai vir pela metade. Quem está entendendo a palavra? Não existe, não tem essa coisa, por isso que hoje é Páscoa. Então eu não posso receber a salvação de Jesus pela metade. Quem está entendendo? Eu quero apenas, como diz o outro, o bônus, mas não quero o ônus. Então você tem que participar por inteiro. Quem está entendendo? Então você precisa fazer uma análise da sua vida. Existe alguma coisa que você ainda tem dificuldade para servir a Deus? E é uma coisa que você tem que ficar preocupado, por quê? Eu lembro de uma passagem bíblica daquela mulher encurvada. Quem lembra? Que ela estava no templo. Quem lembra disso? Ali é uma coisa muito profunda, que às vezes as pessoas não prestam atenção. A Bíblia fala que aquela mulher estava no templo e ela andava encurvada, né? Não podia nem se endireitar, 18 anos. Ela era da igreja? Tá. Mas ela tinha o quê? Uma enfermidade? O que ela tinha? Um espírito de enfermidade. Então, aquele demônio que grudou nela, e ela era da igreja, não sei se você lembra, a Bíblia chama ela de filha de quê? Ela era filha de Abraão. Ela é uma filha de Deus, mas Satanás a mantinha presa. Lá no Evangelho de João, eu aqui não vou lembrar, acho que é 8:44. Disseram assim para Jesus assim, você expulsa demônios pelos deuses, pelo Beelzebu. E aí Jesus disse assim, eu não tenho demônio, por isso consigo fazer a vontade de meu Pai. Acho que é 8:48, é porque não vou lembrar agora, devia ter pego, né?
Então, olha aqui para mim, para você entender. Existem pessoas que elas estão dentro da igreja, não é que elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas querem. Mas existe um demônio na vida dela que não deixa ela servir a Deus. Tem gente que não sabe disso. E a pessoa fala, pastor, eu quero. Pastor, eu quero ser um homem de Deus, pastor. Eu quero servir a Jesus. Que às vezes vem pessoas, os obreiros em pé, servindo a Deus. A minha vontade é ser um obreiro. A minha vontade é estar aqui, cantando para Jesus, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra. Mas eu tenho um negócio dentro de mim que eu não consigo. Quando eu acho que eu estou melhorando espiritualmente, o demônio me derruba. Alguma coisa acontece, eu caio em pecado, eu desagrado a Deus, me afasto de Deus, porque é um demônio, irmão. Jesus foi muito claro. Eu não tenho demônio. Por isso, eu faço a vontade de quem? Do meu Pai. Ao longo da minha trajetória na obra, como servindo a Deus e na igreja, eu vi muita gente com muita vontade, até com sinceridade mesmo. E a pessoa se esforçava, mas ela não conseguia até o final. Sempre caía, sempre estava saindo da igreja, nunca conseguia permanecer firme. Por quê? Porque existe um demônio, irmão. E você tem que levar a sério. Pastor, eu vou bem. Eu vou bem uma semana, eu vou bem 15 dias, eu vou bem um mês. Quando eu menos espero, alguma coisa acontece, eu acabo pecando, eu falo, está vendo? Deus não me escolheu, te escolheu. Mas você precisa orar a Deus e falar sério com Deus. Deus, eu quero. Mas existe algo na minha vida que está sendo mais forte do que eu, uma força espiritual que não me deixa fazer a tua vontade. Quem está entendendo? Porque às vezes a pessoa está aqui, ela quer participar do cordeiro, né? Mas o demônio começa a fazer com que ela venha perder, venha ter desprezo acerca de algumas coisas do que o cordeiro oferece, que é a pessoa negar o pecado e obedecer a palavra de Deus. Quem entendeu essa parte? Isso aqui é muito sério. E hoje nós vamos fazer essa oração que precisa. Você tem que falar com Deus. Deus, eu quero. Mas eu não estou conseguindo. Porque às vezes o demônio vem, coloca um pensamento de pecar na cabeça da pessoa, domina a pessoa, conquista ela. Ela não quer, mas ela não consegue. Você tem que orar a Deus. Deus, eu preciso me libertar. Porque eu quero te servir. Diga glória a Deus. Acho que a irmã não achou o versículo, né? Acho que é João 8,48. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Não é Mateus. É João 8, se não me engano, 8,48. Está vendo? Responderam, pois, os judeus disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônios. Melhor, eu não tenho demônio. Antes, olha isso, honro ao meu Pai e vós desonrais. E vós me desonrais. Você viu o que Jesus falou? Eu não tenho demônio. E qual que era a prova que Jesus falava que ele não tinha demônio? Ele disse, porque eu consigo honrar o meu Pai. Eu consigo fazer a vontade do meu Pai. Eu consigo fazer a vontade de Deus. Então a pessoa que ela tem vontade, ela deseja fazer a vontade, mas ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque ainda tem um demônio. Eu vi muita gente sincera no nosso meio, gente realmente que tinha tudo para ser uma pessoa muito usada por Deus, mas o demônio tomou conta. Se você sente que tem alguma coisa te atrapalhando, fale com Deus. Vamos lá, que o tempo passa, né? Vamos lá para Apocalipse 1,17, bem rapidinho, que eu já vou, não pode demorar muito, né? Isso aqui são palavras diretas. Já dei 50% da palavra de hoje para você já. Irmão, o cordeiro tem que ser por inteiro. Digo amém. Você não pode apenas querer Jesus pela metade. Não, isso aqui eu quero. Isso aqui eu aceito. Isso aqui eu não concordo. Como assim?
Porque a Bíblia fala que você tinha que participar do cordeiro por inteiro. Até aquela parte que você não gosta, era necessário participar. Amém? Você precisava ter, você precisava digerir. E tem gente que está, fazendo restrição, não faz isso. Você está desprezando a parte da salvação, da libertação, da pureza, da santidade. Você não pode fazer isso. E diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, essa parte aqui, tá? Não temas. O que a Bíblia diz? Não temas. É essa parte aqui, tá? Daqui para frente. O que ele disse? Não ouvi a igreja. Vamos lá. Não temas. Eu sou o quê? E o último. O que representa isso? Quem sabe? Primeiro e último. O alfa e o ômega, né? Jesus é o princípio e o fim. Amém? Então ele diz: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Agora a parte que nos interessa. Ele é o que vive e foi o quê? Foi morto. Você viu alguém que morreu e voltou? Hã? Você pode ver lá o túmulo lá. Quando você chega num túmulo lá, a pessoa que morreu, aí tem quando ela nasceu, não tem a data lá? O dia que ela nasceu, o dia que ela... Quem já foi em Israel? Eu já fui, o Edilson foi. Quem mais foi? Os irmãos foram. Só estava junto também, né? No dia. A Cecília, a senhora também foi. Se você chegar no túmulo lá, o que tem lá no túmulo de Jesus? Nada, está vazio. Você não vai encontrar Jesus lá. É? Então tem até uma escrita, né? Que eu esqueci como que é, está escrito lá. Aquele que morreu, reviveu. Não está mais aqui. Se você procurar lá, a pessoa viveu, ela fez, ela foi uma pessoa muito boa, ela fez tanta caridade, mas morreu, irmão. O único que morreu e voltou à vida foi quem? Só tem um. E Jesus diz assim, e o que vi, não temas, não tenha medo. Você que está aqui, você não precisa ter medo da morte. Amém? Tem gente que tem medo. Ai, pastor, eu tenho medo de fechar o olho e não acordar. Irmão, se eu fechar o olho e morrer, eu vou para o céu. Quem vai também? Mas para o céu mesmo, né? Não é o céu da boca do leão, não, né? É o céu mesmo, né? Você tem que ter certeza disso. Mas como que você vai ter certeza da salvação se você não quer participar do Cordeiro por inteiro? Se algumas coisas de Jesus você não concorda, você não aceita. Quem está entendendo essa palavra? Por isso que tem que ter medo mesmo, né? A pessoa tem medo de morrer, por quê? Porque ela sabe que tem algumas coisas na vida dela que ela ainda, tem resistência. Seja por ela ou porque existe uma força espiritual que não deixa ela honrar quem, gente? Foi a palavra que eu te dei. Você tem que orar a Deus. Fala: Deus, eu quero. Mas tem alguma coisa que me impede de eu ser. E aqui ele diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O que vive, quem mais? Fui morto, mas eis aqui. Estou o quê? Para onde? Olha que bonito, gente. Para todo sempre. Jesus voltou à vida e está vivo para sempre. Diga amém. O que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Amém. E tenho, olha como ele termina esse versículo aqui. E tenho as chaves do quê? Da morte e do quê? E do inferno. Pastor, o diabo, ele pode matar uma pessoa, irmão. Eu não preciso ter medo da morte. Porque se Jesus me levar hoje, eu aceitei Jesus, assumi Jesus como meu Salvador, e acredito que você tenha feito a mesma coisa. Você precisa ter essa certeza de que você não precisa ter medo da morte. Se você partir hoje, o diabo não pode te levar nem
nem para a morte eterna e nem para o inferno. Diga amém. Porque você é de Jesus. Quem entendeu isso? Uma coisa que é difícil alguém lutar, irmão, é a morte. Alguém consegue evitar a morte? Quando chega o dia, irmão. Não tem? Eu acho que teve um dia que eu contei aqui a história da morte. Quem lembra da história da morte? Vocês não lembram de nada também, né? Eu, hein? Mas depois eu conto, né? Vocês não querem saber. Vocês não gostam de história, não. História com a gente, né? Mas sempre tem, não tem aquela pessoa da nossa família assim que fica, né? Fulano, vamos para a igreja. Não, um dia eu vou. Fulano, né? Vamos para a igreja. Não, um dia eu vou. Até que chegou um dia que quando ele chegou em casa, quem estava lá? A morte. O pessoal desenha a morte como uma pessoa com um capuz preto, né? Não é isso? E com uma foice na mão, né? Tem até uma musiquinha, não tem? Como que é a musiquinha? Isso. Quando você vê ele, cuidado. Já pensou? Você pede uma visita, aí chega o pastor. Aí a pessoa lembra de hoje, fala, nossa, o pastor mandou o irmão. Como que é a musiquinha? Você fala, meu Deus. Brincadeira. Olha aqui. Ai, Jesus, lembrei de um negócio. E aí, quando ele chegou dentro de casa, a morte estava lá. A morte falou assim, vem te levar. Ele falou, não, hoje não. Ele falou, hoje sim. Não tem escapatória, não. Você foi adiando, agora chegou a sua hora, eu vou te levar. Ele falou, não vai não. E aí, para ele fugir da morte, ele saiu correndo. Saiu correndo. Aí ele viu que saiu correndo, desesperado para fugir da morte, ele entrou dentro de uma escola. Aí estava na hora do recreio, aquelas criançadas gritando, e falou, agora eu quero ver, me achar aqui, no meio dessas crianças, né? Criança, né? Tem criança e criança. Estou aqui no meio dessas crianças aqui, quero ver me achar aqui. Aí daqui a pouco, rapaz, ele está lá no meio daquelas crianças correndo, gritando. Daqui a pouco a morte aparece e fala assim para ele. Ó. Ele falou, nossa, meu Deus, ela me achou. Aí saiu correndo também. Estão gostando? Aí saiu correndo. Aí falou, e agora, rapaz? Aí ele entrou dentro do cinema. Falou, agora não vai me achar. Tudo escuro aqui. Né? Tudo escuro, a morte não vai me achar. Ele foi lá assim, entrou no meio de todo mundo lá. E assistindo um filme, ele calado assim. Daqui a pouco ele olha para trás, a morte está com a pipoca. Oh, meu Deus! Saiu correndo. Falei, e agora para onde eu vou? Aí ele viu lá uma casa de show. E quando ele entrou lá, era festa fantasia. Ele falou, é aqui. Morte não vai me achar. Aí ele foi lá e se fantasiou de palhaço. Foi lá, colocou uma roupa de palhaço. E aí ele percebeu que a morte teve dificuldade. Aí começou a olhar. Aí chegou perto dele e ficou já gelado, já. Falei, meu Deus, me achou. E ele continuou lá dançando lá, né? Como que é a dança? Como que é? Hoje é você, o Maurício não está aqui. Como que é a dança? Ele está lá dançando. Não, rapaz. Olha, eu falei, ele já quer ser a morte. Ele falou, a morte? A morte estava dançando? Não, era o rapaz. Hoje está difícil, né, irmão? Tá, deixa. Fica sendo a morte mesmo. Tá. Aí e está lá dançando, rapaz. Aí a morte foi lá, colocou a mão aqui na cadeira e falou assim, puxa vida, rapaz. O camarada me enganou. Consigo achar esse cara. E agora? Preciso levar alguém. Aí olhou assim do lado, assim, o palhaço falou,
Se não tem ele, vai você mesmo, palhaço. Levou ele embora. Não tem escapatória para a morte? Não tem, irmão. O camarada pode fugir, vai chegar uma hora que ele vai ou não vai? Ele vai. E tem gente que está se escondendo, irmão. Né? Ah, pastor, eu estou fazendo de tudo porque eu não quero morrer. Mas por que você não quer morrer? Eu também não quero morrer também. Não é isso. O que eu estou explicando é que você não precisa ter medo do quê? Não é isso que nós lemos lá em Apocalipse? Não temas, eu sou o primeiro e o último que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do quê? Da morte e do inferno. Não preciso ter medo nem da morte e nem do inferno, se eu aceitei Jesus e ando com Jesus. Diga glória a Deus. Eu não preciso ter medo da morte. Porque lá em João 5:24, olha o que diz a Bíblia. Na verdade, vos digo que quem ouve, já vou orar com você. Quem ouve o quê? Quem ouve a minha palavra, só ouvir? Não. E crê naquele que me enviou. O que essa pessoa tem, gente? O que ela tem? Ela tem a vida eterna. E não entrará o quê? Em condenação. Mas passou da onde? Da morte para a vida. Amém? Se você ouve a palavra, quem ama ouvir a palavra. Então, se você recebe a palavra, não é só ouvir, chegar aqui, sentar e ouvir. Você tem que crer, depositar a sua credibilidade, a sua confiança na palavra. Porque se você faz isso, diz a palavra, você tem a vida eterna. E o diabo nunca vai poder te condenar nem à morte, e nem o quê? E nem ao inferno. Mas hoje você pode passar da morte para a vida. Diga glória a Deus. Talvez hoje você está aqui e você não tenha certeza da salvação. Mas você não precisa viver assim. Basta você que está ouvindo a palavra, crer nesta palavra. Amém? E parar de ficar colocando restrições, né? Ah, isso aqui é o cordeiro. Lembra do cordeiro que eu expliquei? Ah, essa parte do cordeiro aqui de Jesus eu gosto. Ah, eu gosto. É aquela pessoa que fala assim: ah, eu gosto tudo da igreja, mas tem um negócio que eu não gosto. Mas o negócio da igreja está na Bíblia. Qual que é a parte do cordeiro da vida cristã que você não concorda? É o dízimo? O dízimo? É o negócio da oferta? Então está na Bíblia. No livro sagrado. Ou não está? Está ou não está? Isso aqui foi o quê? É doutrina da Igreja da Graça? Da igreja evangélica? Não. Está aqui, ó. Na Bíblia. E tem gente que coloca, né? As suas restrições. Você vai perder sua salvação porque você tem as suas próprias ideias. E a Bíblia fala que a nossa justiça não vale para nada. A nossa justiça é um trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. O que salva é essa aqui, ó. É essa justiça aqui de Deus. Diga amém. Enquanto você fica aí com as suas restrições, você fica sem participar da bênção do Cordeiro. Você precisa entender isso. Jesus, ele passou tudo isso na cruz para você entender o que é a vida. Jesus passou pela sexta-feira. Jesus conseguiu passar pelo sábado e ressuscitou no domingo. Você sabia que esses 3 dias têm um significado? Todos nós vamos passar por uma sexta-feira. Todos nós vamos passar por uma sexta-feira. A sexta-feira representa o choro. A sexta-feira, ela representa a dor. A sexta-feira representa quando nós passamos por lutas e ninguém pode nos substituir tomando o nosso lugar. Porque Jesus sofreu na cruz, naquela sexta-feira,
E apesar dele ter 12 discípulos, ter mãe, ter pai, ter irmãos, ninguém tomou o lugar dele. Ele foi desprezado por muita gente. Ele sofreu desprezo. Ele viu ali pessoas que ele ajudou e gritando: crucifica-o. Aí você está aqui na igreja hoje, talvez passando por uma sexta-feira, que é o momento do desprezo, que você não pode contar com ninguém, que você está passando por um momento de dor, você está vendo que parece que a sua vida está acabando, parece que a sua história, parece que você está vivendo o fim de tudo. Jesus passou por isso. E o que Jesus passou foi para nos ensinar que nós também podemos passar e podemos vencer. Qualquer sexta-feira. Talvez você esteja passando por uma sexta-feira, que é o momento da dor, do desprezo. Um momento que ninguém, toma o seu lugar, que ninguém se dispõe para te ajudar, porque Jesus sofreu lá e ninguém foi lá não. E quando Jesus passou pela sexta-feira, deram um tapa na cara dele, cuspiram na cara dele, foi tudo, irmão, ele passou todas as humilhações que você pode imaginar, que talvez você esteja passando por uma sexta-feira também, por humilhações. Você está sendo humilhado, você está sendo massacrado. Jesus passou também. A Bíblia fala que o sábado representa o silêncio. Naquele sábado ninguém mais ouviu falar de Jesus, todo mundo, o silêncio pairava. Mas você deve lembrar que Jesus também trabalha no silêncio. Que talvez você esteja passando por um sábado. Você pastor, eu já passei todo tipo de humilhação. E onde está Deus que Deus não responde? O silêncio é o sábado. Talvez você esteja passando pelo sábado, que é o sábado do silêncio, que parece que a resposta não vem, o milagre não vem, parece que não existe mais nada, porque as pessoas, quando olhavam Jesus na cruz, balançavam a cabeça e diziam assim: agora acabou. A Bíblia fala que muitos dos que seguiam Jesus, e não ouvindo mais falar de Jesus, até desistiram. Você pode ler lá os 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam totalmente desenganados, dizendo: a gente esperava que ele seria o Salvador. Eles tinham perdido até a esperança. Talvez você esteja passando pelo sábado, que é o sábado do silêncio, aonde parece que não existe mais esperança para mais nada. Mas a palavra de Deus fala que chegou o domingo. Todos nós vamos passar pela sexta da dor, pelo sábado do silêncio, mas, meu irmão, vai chegar o dia da ressurreição. Vai chegar o dia que a vida vai voltar. E nós, pode ter certeza, pode vir a sexta, você pode enfrentar o sábado, mas o domingo vem. Quem crê nessa palavra? O domingo sempre chega. Glória a Deus. O domingo sempre vai vir. Jesus passou esses 3 dias. Você precisa ter essa compreensão. Não sei qual que é o dia que você está passando, se é a sexta da dor, do desprezo, da humilhação, se é o sábado do silêncio, mas o domingo está chegando, que é o domingo da ressurreição. Jesus vai voltar, a bênção vai voltar, a alegria vai retornar, e você vai contar a sua vitória. Vamos ficar de pé. Oh glória. Não é bonito isso? Os 3 dias. Está enxergando tudo agora, né? Tudo diferente, né? Amém, gente? Quem crê nessa palavra? 2 orações vamos fazer. Eu sei que o tempo está apertado aí, né, hoje. Gente, faça 2 orações hoje. Jesus, eu tenho vontade de te servir, mas o pastor falou uma coisa ali, que Jesus disse: eu não tenho demônio, por isso eu honro meu Pai. Senhor, eu quero te honrar, mas existe uma força, pelo amor de Deus, vai colocar na cabeça. Pastor Valquir falou que eu tenho um demônio. Não, tem algo na sua vida que está te atrapalhando, porque você é um filho de Deus, escolhido do Senhor, mas talvez tenha alguma coisa na sua vida que impede de você permanecer bem na presença de Deus. Quem está entendendo isso? Faça uma oração. Jesus, eu estou enfrentando uma luta, sempre tem alguma coisa
que eu estou bem, é uma mágoa. Sempre acontece alguma coisa que acaba me magoando, me entristecendo, me revoltando. E isso está me atrapalhando a minha vida espiritual. Uma tentação, um vício, eu não sei. Falar com Deus, Senhor, me liberta. E a segunda é falar: Jesus, eu creio que o domingo vai chegar. Eu não sei qual que é o dia que você está vivendo, se é a sexta, se é o sábado, mas eu tenho certeza que o domingo vai chegar. Que é o domingo que tudo isso vai acabar. Amém, gente? Vamos orar, olhos fechados. Pode cantar, ministro. Aleluia, Jesus. Tu és bom, tu és maravilhoso. Mais perto quero estar, Meu Deus, de ti. meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, ainda que seja dor, que me una a ti. que me una a ti. Sempre hei de suplicar, Sempre hei de suplicar, mais perto. mais perto quero estar, Mais perto, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. meu Deus, de ti. Jesus, o nosso tempo aqui é tão curto, mas nós sabemos que não é pelo muito falar que seremos atendidos. Senhor, o teu povo ouviu a tua palavra aqui nesta manhã, e talvez essa pessoa, meu Pai, ela deseja viver, meu Deus, uma vida completa com o Senhor. Ela não quer o Senhor pela metade, ela quer receber o Senhor por inteiro, Jesus. Mas existem restrições, talvez da parte dela, do entendimento, da maneira como ela pensa, que a impede, meu Deus, de viver uma vida completa, uma vida, meu Pai, de fé de verdade. Talvez essa pessoa deseja no coração dela te servir, mas ela não consegue, porque sempre acontece alguma coisa, Jesus. Sempre tem alguma coisa que a derruba, porque quando ela se levanta, ela sabe, qualquer hora eu vou cair novamente. São as tentações do mundo. São as tentações do mundo, Senhor. São coisas que acontecem no dia a dia desta pessoa, da qual o diabo usa para que esta pessoa não consiga fazer a tua vontade, Pai. Jesus, se tem aqui no nosso meio alguém que talvez, meu Pai, não tenha, meu Deus, a faculdade, meu Deus, o seu controle completo, mas se existe, meu Deus, alguma força, meu Deus, que domina esta pessoa, eu te digo agora, em demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, e agora a única voz, não tem mais voz de instrumento, a única voz agora é a minha, do homem de Deus. Meu Pai, esta voz vai ecoar lá no inferno, e eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, se o diabo tem segurado alguém que está aqui, se o diabo, meu Pai, tem controlado a mente de alguém, o coração de alguém, se o diabo, Espírito Santo, de alguma maneira aprisiona esta pessoa de alguma maneira, meu Deus, talvez usando, meu Pai, a parte emocional, fazendo com que esta pessoa venha a ter maus pensamentos, fazendo com que esta pessoa, Espírito Santo, venha a gerar dentro dela mesma maus sentimentos. Meu Pai, cada hora esta pessoa, meu Pai, ela começa a sentir coisas que ela nem sabe de onde vem. Ódio, mágoa, tristeza, uma amargura. Pai, de repente essa pessoa cai numa tristeza profunda e ela nem sabe por que está assim.
Pai, essa pessoa, meu Deus, há muito tempo ela está enfrentando uma luta espiritual, ela não sabia. E eu te dou uma ordem agora, em o nome de Jesus. Agora, hein? Você não vai mais aprisionar esta pessoa, a mente, o coração dela. Você não vai mais ter esta pessoa em suas mãos, em Satanás. Porque esta pessoa não vai ter mais esse controle. Você não vai ter mais esse controle sobre esta pessoa, porque ela está te renunciando agora. Você pode orar baixinho também, dizendo: demônio, eu não te aceito. Eu não te aceito no meu corpo, na minha mente. Eu não vou mais pecar. Você não vai me levar mais ao pecado. Eu não vou mais desobedecer a palavra de Deus, eu vou ser de Deus. Eu digo agora todo mal, toda ação do inferno, eu digo em o nome de Jesus. Isso, tira a sua mão, diga: saia, e não volta mais. Levante a mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é comigo, e que nesta manhã eu não preciso mais ter medo. Não preciso ter medo, nem da morte e nem do inferno, porque eu creio